Olá, eu sou o Daniel, especialista em mineração. Olá pessoal, eu sou a Carol, da área de desenvolvimento de negócios em mineração. Sejam todos muito bem-vindos. Antes de começarmos nossas apresentações mais esperadas, os nossos cases de sucesso de clientes como ANM, Vale, Petrobras, entre outros, vamos propor aqui para vocês um exercício de conhecer como as mais recentes tecnologias apoiam a execução de práticas ESG na indústria de recursos naturais. Além disso, vamos mergulhar no passado, no presente e no futuro do nosso segmento, focando mais especificamente na realidade de mineração. Mais uma vez, muito bem-vindo a todos ao nosso NR Summit. Vamos conversar um pouco sobre a importância do setor de recursos naturais para a nossa sociedade. Primeiro ponto a ser destacado é que o setor de recursos naturais é um setor essencial para todas as atividades humanas. O nosso entorno está cercado de materiais oriundos de atividades relacionadas à exploração de recursos naturais. Pensando no cotidiano, no transporte, um avião, por exemplo, o avião ele é feito de metais como alumínio, ferro, fios de cobre que são utilizados na fiação da aeronave, tudo isso advém de recursos naturais. O combustível dessa aeronave, que move essa aeronave, também advém da exploração do óleo e gás, na verdade, mais especificamente do petróleo. Então, é um setor muito essencial para todas as atividades humanas. Se você olhar no seu entorno, tudo que existe ao seu redor veio de alguma forma de exploração dos recursos naturais. E essa aquisição dos recursos naturais é feita basicamente mediante técnicas de extração e produção desses recursos para beneficiamento e processamento. Dentro dos principais segmentos de recursos naturais, nós temos a mineração e o óleo e gás, que consiste na obtenção de recursos essenciais para essas atividades humanas. São segmentos fundamentais para a economia brasileira. São segmentos que estão muito relacionados com a questão de exportação de matéria-prima. Então, trata-se de um setor essencial para o equilíbrio da balança comercial brasileira e, por conta disso, é um setor que vai ser fundamental na recuperação econômica após cessada a pandemia de Covid-19. É um setor que ele vai puxar a fila da recuperação econômica, dada a sua importância. É um setor formado por empresas, muitas vezes de capital aberto, outras empresas de capital fechado, mas são empresas de grande importância, de grandes dimensões e que as atividades são muito importantes para a nossa sociedade. Dito isto, trata-se de uma indústria que ela está em constante elevação. O setor de recursos naturais apresenta grande resiliência, apresenta uma capacidade grande de se reinventar. Atualmente, o grande objetivo das indústrias que atuam na obtenção de recursos naturais é o de conciliar produtividade com desenvolvimento e responsabilidade socioambiental. A tecnologia, nesse sentido, é uma grande aliada para a obtenção e melhoria da produtividade associada a bons índices de sustentabilidade. Empresas que investem em tecnologia, elas rapidamente obtêm o retorno desse investimento na forma de elevação da eficiência operacional. A gente vai ver uma série de clientes mostrando para a gente, ao longo das apresentações que estamos vivenciando nesse dia, de que forma eles utilizam a nossa tecnologia para conseguir esses resultados, aumentar a eficiência operacional, melhorar os índices de sustentabilidade e, por fim, melhorar a imagem da empresa diante de toda a sociedade. Bom, falando em melhoria da imagem da empresa, uma pauta que tem sido muito importante no setor de recursos naturais é a questão do ESG. ESG consiste em uma sigla que significa Environmental, Social and Corporate Governance, que seria uma sigla em inglês, grosso modo uma tradução seria governança social, corporativa e ambiental. É uma política na qual as empresas fazem uma governança bastante eficaz
das questões relacionadas aos recursos naturais, a todo o funcionamento da empresa. Vamos conversar sobre como a tecnologia GIS pode auxiliar nas práticas de ESG. A tecnologia GIS é uma tecnologia bastante flexível, é uma tecnologia bastante moldável. Eu costumo dizer que é uma tecnologia plástica. Você pode moldar ela de acordo com as suas necessidades. E dentro dessa moldabilidade da tecnologia GIS, a gente tem a capacidade, então, de atender requisitos vinculados à questão de governança. Então você pode fazer um gerenciamento mais próximo, gerenciar todas as questões de ponta a ponta da empresa. Então, surge agora a grande questão, mas quais os ganhos envolvidos na adoção dessa tecnologia para trabalhos envolvendo a política de ESG? Bom, como vantagens, então, de se adotar uma política ESG em sua empresa, nós temos como primeira possibilidade, aí, primeiro resultado positivo, a questão de mitigação de impactos ambientais. Empresas que fazem uma governança mais próxima das questões ESG, elas, como consequência, têm uma diminuição dos riscos, um maior índice de segurança. E essa segurança se reflete positivamente no sentido de que as empresas deixam de ter alguns impactos deletérios aí relacionados às suas atividades. Então, os impactos ambientais são reduzidos. Há uma melhoria da governança em todos os aspectos. Desde a tecnologia GIS, é uma tecnologia muito abrangente, então a governança ela pode ser melhorada desde o ponto de vista corporativo até o ponto de vista ambiental, social. Então essa governança ela pode ser praticada em diversas frentes. Há a questão da rastreabilidade. A tecnologia GIS pode ser utilizada para melhorar a rastreabilidade dos seus processos. Então você consegue rastreabilidade de ponta a ponta. Desde a questão dos seus fornecedores, para saber se eles estão em consonância à exigência do mercado, até a questão da venda, quais os fins da minha produção, qual o destinatário final da minha produção. Tudo isso pode ser acompanhado de ponta a ponta. E com base nessa rastreabilidade, você tem, então, um atendimento aos mais exigentes compradores. Sabe-se que, por exemplo, a União Europeia, ela anda muito exigente com relação à questão das políticas ambientais. A União Europeia ela tem um regulamento rígido com relação ao respeito das normas, as normas ambientais. Então, as empresas que praticam uma política de ESG, elas conseguem comprovar que em todo o seu processo, a operação está sendo feita de uma forma ambientalmente segura. Os trabalhadores estão sendo respeitados, as populações do entorno estão sendo respeitadas e também o meio ambiente está sendo não só respeitado, como também sendo fomentado o seu crescimento, a sua expansão, a sua melhoria, a melhoria das condições ambientais. As empresas trabalham de uma forma mais sustentável e o ESG num ambiente GIS é uma forma fácil de se comprovar que você está cumprindo a essas exigências. E tudo isso não tem como se falar em ESG sem mencionar a questão de desenvolvimento sustentável. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele surgiu com mais força na década de 90, mas ele continua sendo um conceito muito atual. Cada vez mais as empresas têm que buscar esse desenvolvimento sustentável porque é uma forma de provar para a sociedade que é possível conciliar produtividade, resultados com respeito às normas ambientais. Então, a tecnologia GIS apoia nesse sentido. E quando você tem uma operação ambientalmente correta, ambientalmente sustentável, você passa a ter uma imagem positiva de sua empresa diante não só do governo, mas como diante de toda a sociedade. Então você ganha em respeito, você ganha na sua imagem e você ganha em resultados também. Bom, então, essa busca por sustentabilidade, ela deve fazer parte de uma missão da empresa, uma missão maior da empresa como parte do mundo atual. E como que a tecnologia GIS pode te apoiar nessa missão? Primeiro ponto é a estruturação de um banco de dados mais eficiente.
Quando a gente fala de banco de dados em ambiente GIS, a gente está falando de um banco de dados geográfico, um banco de dados onde a gente tem não apenas a questão dos dados em si, mas como também a questão da localização. Por isso nós dizemos que o GIS é a ciência do onde. Então, esse onde é muito importante. E a estruturação de um banco de dados limpo, higienizado, bastante funcional, ele possibilita uma melhoria incrível na questão do gerenciamento. O gerenciamento se torna muito mais fácil, muito mais intuitivo e muito mais eficaz. Então, o primeiro passo é a estruturação de um banco de dados mais eficiente. Outro ponto é a visualização de elementos relacionados ao atendimento das normas e exigências ambientais. Um banco de dados GIS bem estruturado permite com que você insira informações, por exemplo, informações jurídicas, informações tributárias, informações de legislação, para que você consiga acompanhar se todas as legislações estão sendo respeitadas, se as minhas atividades estão em consonância com essas legislações. Então, o GIS permite, por exemplo, que eu anexe documentos, que eu consulte documentos externos, que eu crie um banco de dados especificamente voltado à questão jurídica tributária, e com isso eu começo a ter uma certeza da minha eficiência com relação ao atendimento de todas as questões vinculadas às normas ambientais. O GIS também permite o acompanhamento e a gestão de equipes. Nada adianta de eu ter uma série de normas, conhecer essas normas, mas não ter como acompanhar se as minhas equipes, os meus colaboradores, estão respeitando essas normas. Será que todos os colaboradores estão trabalhando dentro do conjunto de normas e das exigências da minha empresa? Será que, por exemplo, questão de segurança no trabalho, todos os EPIs estão disponíveis, estão vistoriados, estão dentro do prazo de validade, falando de extintores de incêndio, equipamentos de prevenção? Será que todos os meus funcionários estão utilizando o EPI? Será que numa emergência todos sabem como agir? Será que todos os trabalhadores têm um mapeamento de onde seguir em caso de uma emergência? Quais as áreas seguras? Todas essas questões, elas podem ser acompanhadas mediante GIS. Quantas pessoas estão na minha empresa no momento, quais máquinas estão operando, quais encontram-se em manutenção, tudo isso faz parte de um acompanhamento de gestão que pode ser, não só pode, como deve ser implementado mediante a utilização de um ambiente GIS. O ambiente GIS também permite a coleta de dados em tempo real. Isso é um ganho muito grande em se adquirir essa tecnologia, porque você consegue visualizar dados de instrumentos na medida em que eles vão sendo registrados. Então você acompanha dados tanto de origem ambiental, como dados de vistoria, dados de eficiência operacional, dados de equipamentos, por exemplo, pode ser integrado o computador de bordo de equipamentos no meu sistema, e tudo isso eu posso visualizar mediante o uso de dashboards, que são muito intuitivas, muito fáceis de serem montadas, e elas podem ser utilizadas para que seja feita uma gestão integrada e compartilhada todas essas informações. Então, o compartilhamento das informações ele pode ser feito em diferentes níveis. Vamos pensar na realidade de uma empresa da área de mineração, por exemplo, para citar um exemplo. A empresa ela pode ter algumas informações que sejam sigilosas, sejam informações confidenciais que sejam estratégicas para o desenvolvimento da empresa. Essas informações eu posso desejar que apenas os gestores tenham conhecimento, ou mais ainda, é uma informação tão sigilosa que eu quero que apenas os diretores tenham conhecimento. Por outro lado, eu posso ter uma informação que eu queira tornar ela pública. Vamos supor que seja uma informação que mostre as minhas ações de sustentabilidade, as minhas ações, por exemplo, eu tenho uma série de ações sociais que eu quero tornar evidente para toda a população, até mesmo para que os envolvidos saibam que podem contar com a nossa empresa quando necessário.
Se essa é a necessidade da sua empresa, você pode também utilizar o GIS, porque o GIS também permite com que você deixe os dados visíveis para todos, os dados públicos. Então você pode colocar esses dados, se assim desejar também, em um website totalmente público, de modo que qualquer pessoa que entre no website da sua companhia possa visualizar suas ações. Então ele permite o compartilhamento em diversos níveis, desde o nível mais sigiloso, com toda a garantia de segurança de informação necessária para empresas que mantêm dados estratégicos, até mesmo dados públicos, que você deseja que sejam vistos por toda a população, em diferentes níveis. O mesmo dado pode ser configurado para, em um determinado momento, estar público, em outro determinado momento, estar sigiloso, e vice-versa. Por fim, vale mencionar, que o GIS ele é uma tecnologia que ele tem a capacidade de tornar simples a interpretação de dados complexos. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo mostrar que as atividades de mineração, de óleo e gás, de todo o setor de recursos naturais, não são atividades simples. Pelo contrário, são atividades muito complexas. Mas a utilização da tecnologia GIS, ela permite com que você visualize esses dados de forma muito simples. O GIS permite, por exemplo, que você consiga fazer cruzamento de dados, cruzamento de informações. Cruzamento de informações da ordem mais complexa, e tudo isso de uma maneira simples, com poucos cliques em um software. E esse cruzamento de dados vai me permitir encontrar correlações que me permitem ver muito além do que os meus olhos realmente podem enxergar, do que eu consigo imaginar. Consigo encontrar correlações, por exemplo, entre diversos elementos, entre a capacitação profissional, meus investimentos em capacitação profissional e melhoria da produtividade em determinados setores. Posso mostrar como encontrar uma correlação de como as ações sociais que eu desenvolvo se refletem na melhoria da imagem da empresa. E eu posso também encontrar uma correlação entre o desenvolvimento da sociedade como um todo e o desenvolvimento da minha empresa, a minha valorização no mercado, a evolução do valor de mercado da minha companhia, por exemplo. Se é uma companhia de capital aberto, posso utilizar o GIS, por exemplo, para mostrar como as ações que eu tenho feito no setor, na área de ESG, estão se refletindo na questão da precificação das minhas ações, na elevação dos preços de mercado, valor de mercado da minha companhia, dando segurança aos investidores, então, mostrando aos investidores que podem sim confiar na minha companhia, que ela está fazendo uma operação ambientalmente correta, ambientalmente sustentável. Então, agora, nesse momento, eu convido a Ana Carol, que vai falar um pouco com a gente sobre ações vinculadas a uma readequação, como se podemos reimaginar o setor de recursos naturais, principalmente o setor de óleo e gás, conversando com a gente um pouco sobre essas inovações relacionadas ao que vem ocorrendo nessa indústria de recursos naturais. Não é mesmo, Ana Carol? Bom, agora nós vamos reimaginar a mineração. Pensar em como ela era no passado, como ela é hoje e tentar propor como será no futuro. Claro, fazendo uma relação com o nosso propósito, que é levar a inteligência geográfica para ajudar nossos clientes a serem mais eficientes, rápidos e produtivos. O meu objetivo aqui é trazer para vocês o quanto, nesses anos, nossa tecnologia, somada à inteligência geográfica, catalisou em mineração grandes mudanças nas formas de se planejar, de operar, investir e garantir mais segurança para esse segmento tão essencial na nossa economia. Bom, vamos lá? De forma genérica, quando a gente pensa na mineração do passado, nós vemos que antigamente ela era muito sozinha. Muitas vezes ela mesma fazia o que era necessário para a indústria, sem muita preocupação de ouvir e endereçar as demandas da sociedade de entorno. E a outra coisa que podemos afirmar é que as operações de campo eram muito manuais, feitas no papel mesmo. As anotações coletadas em loco, por exemplo, eram feitas num caderninho.
a chamada caderneta de campo. Então, tudo isso era muito analógico. Além disso, os trabalhos de campo envolviam o uso de mapas impressos. As amostras de minério, por exemplo, tinham uma etiqueta, onde o próprio profissional que escrevia a caneta a identificação daquele lote. Fora as fotos dos afloramentos que tinham que ser feitas numa câmera fotográfica. Todas essas informações ficavam anotadas em papel e havia vários equipamentos para suportar cada tipo de coisa. O risco de erro era bem alto. Finalizada a coleta, o profissional voltava para o escritório e só assim ele podia transcrever tudo para um computador. Inclusive, ele tinha de descarregar informações de vários outros dispositivos. Ou seja, era muito comum o retrabalho, a morosidade, a desorganização na gestão das informações coletadas. Isso causava um efeito dominó, lentidão na geração de resultados, dificuldade no compartilhamento de informações entre as áreas e o mais crítico, a baixa produtividade e a lentidão nas tomadas de decisões. Mas hoje, esse cenário já não é mais aceitável. A mineração deu passos largos no sentido de trazer mais tecnologia para seus processos e a inteligência geográfica foi fundamental para enriquecer e acelerar ainda mais este desenvolvimento. Agora, nós chegamos onde eu queria. Você aí deve estar se perguntando: mas como a inteligência geográfica está ajudando a mineração a se desenvolver hoje? Bom, para te responder essa pergunta, vou te dar um panorama de como hoje as mineradoras estão organizando seus processos, se transformando e avançando em termos de sustentabilidade, eficiência e segurança operacional. Como comentamos aqui com vocês, todos nós sabemos que a mineração é uma atividade estratégica para o nosso país e para a economia global. Sabemos também que hoje as empresas estão cada vez mais se reposicionando, se conectando e se reinventando com tecnologia, assim fixando o compromisso de que é possível compatibilizar desenvolvimento econômico com desenvolvimento social. A sustentabilidade é a palavra da vez. E vale dizer que a discussão sobre sustentabilidade já deixou de ser uma pauta exclusivamente ambiental. E nesse sentido, a mineração de hoje está se comprometendo cada vez mais com as pautas ligadas aos 3 eixos da sustentabilidade, que são os critérios de meio ambiente, sociais e de governança corporativa, como o Daniel apresentou para vocês anteriormente. Alinhado à nossa necessidade, o nosso sistema ArcGIS tem apoiado as mineradoras em vários aspectos, como, por exemplo, lembra que antes as coletas de campo eram executadas em papel? E isso gerava inúmeros problemas para a organização. Pois então, hoje todas as coletas podem ser realizadas dentro dos nossos aplicativos. As empresas já startaram a mudança, a era digital chegou. O dado que antes era coletado no papel, agora é coletado por qualquer dispositivo móvel e visualizado em tempo real, garantindo confiança de informação e rastreabilidade em todo o processo. Bom, dito isso, vocês já devem saber que o nosso sistema ArcGIS é composto por uma plataforma que integra campo e escritório. Isso significa que, além do ArcGIS, o nosso software para mapeamento, que você pode acessar do seu computador ou mesmo através de sua conta online, você também pode se beneficiar com uma série de aplicações mobile, que permite que a coleta de dados em campo seja feita de forma online ou offline. É bem simples. O usuário vai para campo, coleta os dados por meio de um dispositivo móvel. Aí ele pode coletar coordenadas, adicionar quantas fotos desejar, selecionar um formulário para imputar os dados necessários, entre outras funcionalidades. Após a coleta, o usuário pode finalizar sua atividade e já enviar as informações para o seu banco de dados dali mesmo. Ou seja, as coletas de dados podem ser realizadas, visualizadas e inspecionadas em tempo real, garantindo segurança, eficiência e gestão correta da informação.
Após a coleta, o usuário pode finalizar sua atividade e já enviar as informações para o seu banco de dados dali mesmo. Ou seja, as coletas de dados podem ser realizadas, visualizadas e inspecionadas em tempo real, garantindo segurança, eficiência e gestão correta da informação. A partir do envio desses dados, feito em tempo real pelo usuário, ainda em campo, que é feita toda a sincronização dessas informações com a sua conta do ArcGIS Online ou mesmo com um banco de dados de sua empresa. Assim, esses dados podem ser consumidos e compartilhados com qualquer pessoa da sua empresa, através de um mapa temático, podem também ser cruzados com o nosso catálogo de imagens de satélite ou mesmo visualizados através de um painel situacional, onde você pode ver de maneira dinâmica e em tempo real o status de cada operação, como, por exemplo, inspecionar e ter informação em tempo recorde das suas áreas de risco que requer maior atenção, por exemplo. Ou seja, com o nosso sistema, você pode criar, visualizar, entender, analisar e compartilhar dados de maneira a revelar padrões e relações entre uma grande quantidade de variáveis, para que sejam tomadas melhores decisões, sendo possível também integrar diversas fontes de dados e informações. Para a mineração, por exemplo, hoje o ArcGIS é muito usado para visualizar as ocorrências em campo ou em que região você deve aumentar seus investimentos. Nosso sistema também apoia na identificação de onde estão suas áreas mais vulneráveis, que precisam, por exemplo, de um plano de ação como resposta a um cenário de emergência. É fato que o uso de geotecnologias para responder essa e tantas outras questões já é realidade no cenário de mineração. A conexão entre departamentos, campo, escritório e pessoas está cada vez maior e com os processos mais conectados, nós geramos mais assertividade nas tomadas de decisões. Esse é o cenário atual de mineração, o que chamamos de mineração 4.0, onde nós estamos avançando dia após dia com tecnologia e inteligência geoespacial. Então, estamos falando que empresas de mineração estão se reinventando com inteligência geográfica e tecnologia, trazendo mais automatização e ganho de produtividade em todos os seus processos, desde o planejamento até as suas operações em campo. E onde isso vai nos levar? Está vendo? Mais uma pergunta onde a palavra onde é essencial. Tudo isso vai nos levar para o futuro. E o futuro da mineração já começou. Agora, vamos conhecer nossos grandes cases de sucesso no uso do ArcGIS. Eles vão nos mostrar que o futuro da mineração já está aí. Vamos apresentar para vocês como as mineradoras e empresas de recursos naturais estão utilizando o ArcGIS para melhorar sua eficiência operacional, em como elas estão ampliando o seu relacionamento com seus stakeholders, em como elas estão se comprometendo e gerenciando suas metas e indicadores de sustentabilidade. E não se esqueçam, a nossa tecnologia ArcGIS é do tamanho que vocês, nossos clientes, quiserem. Ela permite ter respostas para o que antes parecia oculto. E para darmos sequência no nosso evento, vamos agora reimaginar a indústria de recursos naturais para melhorar a vida das pessoas e trazer um futuro mais sustentável. Sejam todos muito bem-vindos ao NR Summit 2021.